Olá, seja bem-vindo aqui no Linha de Frente, onde a gente gosta de debater temas relevantes para a Bahia. Sobretudo, temas que trazem a Bahia a um estilo de debater, um estilo de conversar, um estilo de propor alternativas para o futuro do nosso Estado. E falando em futuro e falando em alternativa, temos aqui o secretário municipal de Educação de Salvador, Tiago Dantas, que também é procurador do município. Seja bem-vindo, Tiago. É um prazer conversar com você. Olá, Pablo. O prazer aqui é todo meu. Agradeço aqui o espaço, estar aqui no Linha de Frente, falando um pouco da educação, um dos temas que, sem dúvida, são um dos temas mais importantes em termos de Estado. É sempre bom estar falando das ações, falando das inovações, do que está acontecendo, do que a gente está pensando, prestando contas do trabalho e reforçando não só o papel da educação na construção do futuro, das crianças, dos responsáveis, da cidade, enfim, como isso tudo pode melhorar a nossa vida aqui, a nossa comunidade, pensando em termos de Salvador, de Bahia e de Brasil. A Secretaria Municipal de Educação, a SMED, está com um eixo de trabalho, eu li muito das emendas que vocês colocam, chamado alfabetizar, educar, formar, cuidar. Tudo isso, no momento pós-pandemia, me parece essencial, talvez até emergencial, Tiago. Não, perfeito. A gente tem um programa que foi lançado em maio pelo prefeito Bruno Reis. O programa chama Nossa Escola, Juntos para Alfabetizar, Cuidar e Formar. O que é que esse programa pretende? Ele é uma ação muito direcionada, pensando na recomposição do aprendizado. A gente sabe que a pandemia deixou sequelas ainda bastante graves dentro do processo de ensino-aprendizado das escolas e a gente entendeu que era importante elencar ações prioritárias. Então, é um programa que ele vai no foco, ele tem 11 ações listadas, a gente vai aperfeiçoando na medida que a gente vai percebendo as necessidades, mas ele endereça justamente tanto a questão da alfabetização, que é um ponto que a pandemia trouxe prejuízos muito grandes, mas não apenas isso, a gente pensa no eixo cuidar, que aí é um cuidado com a comunidade escolar, também fundamental. Há sequelas da pandemia também relacionadas com o cuidar. E o formar, que ficou constatado que era um ponto que a gente precisava ter uma solução definitiva. E o formar, ele compõe as ações da nossa escola, justamente para tudo isso somado, a gente contribuir com a qualidade da nossa educação. No eixo cuidar, eu quero falar do alfabetizar e do formar, mas antes o cuidar, que parece ser o mais urgente e emergente, até pela questão da segurança. Recentemente tivemos em Salvador, literalmente, Tiago, milhares de estudantes sem poder ir às unidades de ensino, sem poder assistir aulas por causa de questões de violência. Como é que o secretário, que também é procurador do município, enxerga a possibilidade de resolver isso? Perfeito. Os três eixos, eles são importantes, eles são complementares. O eixo cuidar, ele traz um viés específico voltado para a questão da segurança nas escolas. E, naturalmente, que a Secretaria de Educação ela tem limites em relação àquilo que ela pode fazer em termos de segurança, mas o programa responde a essa demanda pela criação da patrulha escolar com a Guarda Municipal e com a formação dos gestores para saberem como se comportar, da comunidade como um todo, né? Em casos de situações de segurança. Naturalmente que, dado o tipo de segurança, de questões de segurança que a gente tem enfrentado, o programa ele tem algumas limitações, porque a segurança pública hoje realmente é um tema muito sensível, é um tema que impacta bastante o cotidiano das escolas. A gente vê na imprensa o assunto ser noticiado. Então, a gente vai até um ponto em que a gente tem condições de fazer gestão e tem sido um sucesso. A patrulha escolar tem sido um sucesso. Temos percebido um sentimento de acolhimento por parte da rede em função da existência da patrulha, que não só faz aquela vistoria preventiva, mas como responde em casos de intercorrências. Mas isso somado ao vídeo de monitoramento, a gente vinha tendo muitos episódios de arrombamento, de vandalização das escolas, isso praticamente zerou depois dessas medidas. A gente continua sofrendo um pouco, a gente continua sendo vítima desse processo de violência mais generalizado em relação aos quais a gente não tem controle, mas no que cabe aquilo que a gente tem a oportunidade de contribuir e dar melhores condições para nossos educadores, para nossos alunos, para a nossa comunidade escolar,
o Nossa Escola traz essa resposta muito clara e muito efetiva. Além dos estudantes que são muito afetados, os servidores e professores sofrem fisicamente e psicológica e emocionalmente. Eu tenho relatos de professores que se sentem mal, têm crises de pânico, ataque de ansiedade, quando sabem que vão voltar para um ambiente, porventura, hostil. Como é que a Prefeitura e a SMED podem ajudar o psicológico dos professores? Exato. E aí, Nossa Escola, ele traz, o programa Nossa Escola, ele traz uma ação específica, inédita, que é justamente a disponibilização de profissionais da psicologia, né, psicólogos, que vão poder dar uma assistência à comunidade escolar e permitir que haja ali um cuidado maior, que esse professor que passa por uma situação dessa natureza, outras situações que eventualmente possam significar uma questão de bem-estar psicoemocional do professor, que ele possa ter um acolhimento, que ele possa ter um espaço da secretaria dedicado a dar uma acolhida, a dar uma escuta, enfim, a contribuir, porque a gente sabe que o professor também precisa do cuidado. Então, a ideia é cuidar daqueles que cuidam das crianças e, repito, tudo isso somado, a gente imagina, a gente tem a certeza que serão elementos importantes, sempre pensando tanto nesse eixo da recomposição do aprendizado, que no fim das contas termina repercutindo na própria qualidade da educação, e o objetivo maior sendo justamente esse. Legal. Já tem efetivamente, digamos, terapeutas já estão trabalhando para atender a comunidade? Tivemos reuniões essa semana sobre o assunto. A convocação já foi feita. A gente tinha um concurso vigente na Prefeitura com profissionais aptos a assumir essas funções. Tem a parte da admissão no serviço público, que é uma burocracia. Tem as suas peculiaridades, apresentação de documentação, junta médica, etc. Ontem eu tive um informe de que já tínhamos 28 psicólogos que se apresentaram. Então, muito em breve serão nomeados. E tão logo sejam nomeados, eles estarão à disposição da rede para, dentro de uma estratégia construída em conjunto com a rede, poder ofertar o serviço que a rede precisa e ajudar nesse processo de serão servidores da Prefeitura, não serão terceirizados que vão fazer. Fizemos a opção de fazer a disponibilização, vamos chamar assim, a gente está acrescentando uma linha de ação da Secretaria, pensando no cuidado com os nossos educadores. E sim, serão professores, serão psicólogos efetivos, convocados do último concurso realizado pela Prefeitura. Dá para perceber que é uma estratégia de longo prazo, não é algo apenas emergencial que a SMED está adotando. Uma questão muito importante que sempre vem à tona é o material pedagógico. Como é que está a distribuição, como é que está a renovação também desse material pedagógico para os alunos? Uma das iniciativas, e essa iniciativa ela foi construída ouvindo a rede. Eu, particularmente, tive a oportunidade, fiz questão de visitar as 10 gerências regionais, reunir todos os gestores, colher deles um sentimento sobre o que era prioritário, o que era uma necessidade inadiável, e surgiu justamente, como uma reivindicação da rede, a atualização dos nossos materiais de referência. Salvador é uma das poucas capitais que tem material próprio. É um material que dá identidade à rede, um material construído pelos próprios educadores. É um material que foi construído em 2015, aí naturalmente que, passado esse tempo de experimentação, nesse intermédio aí a gente teve a edição da formalização, a instituição da BNCC, a Base Nacional Comum Curricular. Então foi observada a necessidade de se fazer uma atualização desse material. Então, a nossa rede, que é o nosso material de referência, aí tanto a educação infantil quanto Fundamental 1 e 2, será atualizado em conjunto com a rede. E, Pablo, isso é importantíssimo, porque o material que é construído pela rede é um material que produz um alinhamento muito grande, produz um senso de pertencimento muito grande, produz um engajamento muito grande. E aí tudo isso vem justamente para melhorar a qualidade da educação e, com isso, garantir aos nossos alunos uma educação verdadeiramente de qualidade. É importante isso que o secretário mencionou, que as pessoas se identificam, né? Não vem, digamos, um material alienígena de outro estado ou até mesmo importado. É algo que é feito a muitas mãos aqui. Exato. Essa demanda ela foi percebida ali em 2015
E, de fato, é algo que a rede tem assim, na mais alta conta, é algo que precisa ser valorizado. E nada melhor, a gente tem uma rede com profissionais da máxima qualidade, não devem absolutamente nada aos professores da rede privada, tanto comparando com Salvador, quanto comparando com o Brasil. E um material que a gente possa produzir a partir do conhecimento dos nossos educadores é um material que tem tudo para dar certo, um material que tem tudo para responder aos nossos anseios, aos anseios da rede, e sempre pensando em garantir uma educação que reflita no aprendizado efetivo dos nossos alunos. O convidado de hoje aqui no Linha de Frente é o secretário municipal da Educação em Salvador, Tiago Dantas. Está falando sobre desafios da educação no município e, quem sabe, até no mundo. É um desafio enorme que o planeta, em convulsão, Tiago, está enfrentando. Como é que a gente vai conseguir acompanhar essa velocidade de tudo que o jovem tem acesso? Vocês também pensam na parte digital? Vocês pensam nessas novas tecnologias para ajudar na didática? Exato. Aí a educação digital é algo que começou com a pandemia tornou aquilo algo necessário, a gente não tinha aula presencial, então a utilização de recursos digitais para garantir a continuidade das aulas naquele período, que a gente não podia ter aula nas escolas, as escolas estavam fechadas, foi algo que se colocou como uma coisa necessária, mas naturalmente que com o passar do tempo foi percebido o valor desse tipo de estratégia, o quanto ele pode agregar, somado a toda a atividade que acontece na escola de natureza presencial, somado ao nosso material pedagógico, mas a educação digital ela passa a ser também um elemento fundamental dentro do processo como um todo. Então, a Prefeitura tem investido bastante. O MEC, um dos pilares da política que o MEC tem colocado é justamente a conectividade. E a conectividade ela se presta a ser um insumo que viabiliza a educação digital. E existem uma série de plataformas que complementam a atividade dos alunos. Temos feito alguns experimentos, temos ouvido os professores, algumas campanhas envolvendo reconhecimento pela utilização dos recursos digitais, e posso dizer que os depoimentos que eu tenho ouvido são depoimentos muito positivos, depoimentos que mostram que existe um caminho importante que tem que ser trilhado por ali. Aqui e ali a gente vê algumas iniciativas. Essa semana, acho que São Paulo divulgou que a partir do próximo ano não haverá disponibilização de livros em papel. Não vai ter livro físico. Serão livros apenas a partir de dispositivos digitais. Enfim, isso naturalmente que é um processo que teve um começo com a pandemia também ganhou uma aceleração. A própria utilização das redes de televisão, a Aratu também se tornou parceira nesse aspecto. Sim, com certeza, um complemento também fundamental, porque é um canal que permite que o aluno tenha acesso àquele conteúdo que estava naquele momento disponível. Enfim, então todo esse conjunto de ações, tanto na sala de aula quanto a partir de ações de complementação, inclusive e também utilizando plataformas digitais, tudo isso faz parte dessa estratégia mais ampla e o desafio, como você disse, é mundial. Né? A depender das localidades, o efeito foi maior ou menor, mas foi um efeito que todos sentiram. Particularmente, nós sentimos bastante. O Brasil foi um dos países que mais teve período de aula suspensa. Isso reflete, naturalmente, nos indicadores que acompanham a proficiência dos alunos. E nosso desafio é recuperar isso. Existe um tempo aí que foi perdido e agora é olhar para frente e tentar fazer mais no tempo que a gente tem disponível para que essa lacuna ela seja preenchida e a gente retome aí um patamar de normalidade. Precisamos literalmente de mais cabeças pensantes, produzindo alternativas e soluções para a gente dar essa acelerada que a comunidade precisa. Eu quero conversar com você sobre um aspecto muito importante e às vezes não tão comentado da rede pública de ensino, que é a educação de jovens e adultos, a EJA. Como é que está se desenvolvendo no âmbito da SMED? O que é que vocês pretendem com isso? Que tipo de egresso da rede vocês querem formar para a sociedade? O EJA, ele passou por uma ressignificação a partir desse ano. A gente tem na nossa escola um eixo específico voltado para o EJA, que é o eixo de
distribuir um material específico para o EJA, uma demanda da rede. Por quê? Porque o material do EJA não pode ser o material que a gente usa para as crianças que estão passando pelaquela jornada de aprendizado dita no tempo certo. Então, é preciso que haja um material que olhe a questão do EJA de maneira direta, e isso está contemplado em breve, a gente está licitando, em breve será disponibilizado para a rede, mas não apenas isso. Foi visto também que o sucesso do EJA tem relação direta com a sua correlação com iniciativas de caráter profissionalizante. Então, participamos recentemente da aula inaugural do EJA agora do segundo semestre, uma parceria com o Senai. Estamos oferecendo 53 turmas com EJA profissionalizante. E aí os alunos do EJA, eles não só têm acesso àquele conteúdo da base curricular, mas também eles têm acesso a uma formação que permite que ele se qualifique para ingressar no mercado de trabalho e, portanto, ter uma formação plena. Com a pandemia, muita gente teve realmente que se afastar da comunidade, se afastar fisicamente da escola, e alguns não voltaram. Vocês estão lidando com isso como? Vocês estão atrás dos alunos? Tem digamos, uma busca ativa? Como é que vocês querem fazer o aluno se tornar mais presente? Realmente essa é uma outra questão, é um outro reflexo, é uma outra consequência da pandemia. A gente percebeu, isso vem se normalizando, a gente percebeu que houve de fato uma queda na frequência dos alunos. Não só queda na frequência, como alunos que de fato evadiram. E não existe possibilidade de aprendizado se o aluno não estiver na escola, se o aluno não estiver na sala de aula. Então, estamos em curso com a retomada de um projeto chamado Agentes da Educação Aluno Presente, e é um projeto que visa justamente incrementar, reforçar, ter uma estratégia sólida, voltada justamente para não só trabalhar a questão da frequência, que é importantíssima, mas, sobretudo, atuar fortemente sobre os casos de evasão, criando atrativos para que o aluno tenha interesse em permanecer na escola. Por exemplo, dê um exemplo para quem não está acompanhando diretamente de como é que vocês estão trabalhando para atrair o aluno, o jovem estudante, para o ambiente escolar. O prefeito tem dito que uma das metas é tornar a escola tão atrativa que o aluno tenha a vontade de estar na escola. E tudo que é feito nesse sentido, a gente percebe que, de fato, produz um resultado muito imediato. Então, investimentos em infraestrutura, a gente lançou agora, a gente contratou cobertura de quadras, o esporte é algo fundamental nesse sentido, então a gente vai investir na cobertura de quadras de 80 escolas, de tal modo que a gente possa ter aquele espaço requalificado, não é apenas cobertura de quadra, é requalificação de todo aquele entorno do espaço externo da escola, permitir atividades de contraturno, enfim, a gente vai entrar com um programa, estamos formatando agora, finalmente, um programa de educação esportiva. Ah, ótimo. E, enfim, a tecnologia também ajuda bastante isso. A gente recebe relatos de que determinadas crianças, elas preferem ir para a escola no dia em que há atividades utilizando os tablets que foram distribuídos. Então, um conjunto de ações para tornar a escola um ambiente atrativo e, além da busca ativa, que a busca ativa ela já entra num patamar do processo em que a situação ela chama mais atenção, ela exige um olhar mais específico, mas o principal é criar as condições para que o aluno se sinta na escola motivado, que ele se sinta engajado, que ele perceba aquilo como importante para ele. E aí, Pablo, tem um ponto que é fundamental. A gente tem visto as crianças motivadas. Ontem eu estive no subúrbio, pude visitar 4 escolas, turmas cheias, e a gente percebeu, conversando com os gestores, a importância do papel dos responsáveis. Então, engajar a comunidade, incluindo os responsáveis pelas crianças, pais e mães, para que eles levem as crianças para a escola, que eles encampem a importância que é a escola na vida das crianças, também é algo fundamental. Então, até agradeço aqui o espaço, porque a gente passa essa mensagem, pede que os responsáveis vejam a escola como um espaço de oportunidades para as crianças. Então, a frequência, a presença é algo que a gente precisa priorizar em grau máximo. A gente quer ver as crianças nas escolas, a gente quer que elas se sintam felizes, a gente quer que elas se sintam motivadas
Então, todo mundo, nesse esforço conjunto, é o que a gente acredita para fazer a coisa funcionar. É a melhor forma de atração mesmo, é criar um ambiente confortável, alegre, que a criança ou o estudante em geral sinta falta daquele convívio. Daqui a pouco eu quero falar com você sobre a gestão da SMED. É grande, é um trabalho de muitos braços, de muitas cabeças, mas antes a gente já comentou sobre alfabetização, sobre cuidado. Eu quero saber de você sobre a parte de formação. Os professores da rede municipal, eles estão recebendo um acompanhamento, estão sendo qualificados? Como é que está sendo isso? A formação vem como um carro-chefe do programa Nossa Escola. A gente ficou um tempo sem ter um centro de formação estruturado, com estrutura organizacional dedicada especificamente a cuidar de formação. E esse ano demos alguns passos importantes nesse sentido. O prefeito aprovou uma reforma administrativa específica na diretoria pedagógica da Secretaria de Educação. E com isso a gente passou a ter uma estrutura voltada a cuidar da formação dos educadores. Aí, naturalmente, que a formação, ela tem um protagonismo dos educadores, mas a gente precisa investir na formação da comunidade como um todo. Então, entram outros atores que também precisam fazer parte dessa formação. E aí a gente pensa, inclusive, nos pais, que a gente precisa passar o sentimento de importância da escola. E nos próximos 60 dias, a gente está olhando isso diariamente. A Prefeitura vai voltar a ter um centro de formação dedicado exclusivamente às atividades da Secretaria de Educação. E vale muito a pena ouvir do secretário, o secretário municipal de Educação está falando aqui no Linha de Frente, que a educação tem que ser vista do ponto de vista sistêmico, transversal, não é apenas uma relação de professor e aluno, ou diretor e professor, é uma relação de uma comunidade como um todo, não é isso? Exato. A escola, ela ocupa um papel central na nossa sociedade. Então, quando a gente para pensar que a gente tem uma rede com 140 mil alunos. Vou abrir um parênteses, desculpe, Tiago Dantas. Me fale o tamanho da responsabilidade que você tem em número de alunos, em unidades de ensino, em número de profissionais. Eu quero saber isso aí, o número é maiúsculo. Eu prefiro pensar assim, em corresponsabilidade. Ah, né? Perfeito. A gente tem, enfim, estou secretário, como você disse, eu sou servidor da prefeitura. Existe uma corresponsabilidade muito grande, a gente tem uma rede com 140 mil alunos, 8 mil professores, mais de 400 escolas. Enfim, então esse é o universo que a gente precisa trabalhar e tentar fazer com que as coisas funcionem da melhor maneira possível. Olha, nem tudo que o serviço público, que o poder público quer fazer, nem tudo consegue realizar de imediato. Isso eu aprendi em 20 anos de jornalismo. Agora, tem pastas, tem setores mais sensíveis do que outros. Um setor como a saúde não se resolve de um dia para a noite. Segurança também não. Infraestrutura menos ainda. Agora, talvez o que mais demore para dar resultado é a educação. Só que é o que o resultado interfere mais na vida de todo mundo. Eu acho que você está ciente disso, do tamanho da tarefa de longo prazo que vocês têm aí nas mãos, né? Perfeito, a observação é perfeita. A educação, ela precisa ser um projeto de Estado. É preciso, naturalmente, criar as condições. Quando a gente pensa em ter uma formação estruturada, quando a gente pensa em ter uma política voltada a cuidar do educador, quando a gente pensa em ter materiais pedagógicos construídos pela própria rede, quando a gente pensa em ter os professores, os coordenadores pedagógicos, quadro completo da secretaria funcionando. Enfim, quando a gente pensa em segurança na escola, quando a gente pensa em educação digital, tudo isso são alicerces em cima dos quais se constrói uma estratégia de longo prazo. E, embora seja de longo prazo, também é importantíssimo que a gente consiga perceber um incremento gradualmente da qualidade da educação. E acho que o desafio muito grande é deixar muito claro que a educação pública, ela é uma realidade, ela é algo que não se pode abrir mão, é algo que precisa ser defendido, é algo que precisa entregar aquilo que a sociedade espera, e isso precisa ter uma continuidade. Então, essas ações, acho que a nossa escola traduz bem isso, elas são ações que elas corporificam algo que é pensado como ação de Estado. Então, a coisa que ela se coloca ali à disposição
para servir a rede, e a gente imagina que é algo que tem vocação para uma perpetuidade, que não será descontinuado, porque tudo que está ali realmente é importante, é imprescindível, é inadiável e inegociável. Como é que você, na condição de secretário e de procurador, analisa para a gente os limites da responsabilidade fiscal na aplicação de recursos, por exemplo, da educação? Em um momento lá atrás, isso era muito necessário. Hoje ainda é necessário ter, digamos, esses indicadores muito a ferro e fogo para vocês poderem trabalhar, ou isso está atrapalhando de alguma forma? Não, veja, a questão do financiamento da educação é também uma questão de Estado. A responsabilidade fiscal, ela interfere com todas as atividades que o Estado precisa desempenhar. Também é um princípio, não pode jamais ser negligenciado. Os recursos precisam ser aplicados de uma perspectiva otimizada, com eficiência. E, naturalmente, que existem aspectos que podem ser aperfeiçoados em termos de financiamento da educação. A gente pode citar vários exemplos. Hoje, a política do financiamento da educação, ela deu um passo muito claro no sentido de atrelar os resultados com o financiamento. Então, o Fundeb, ele é maior ou menor, determinada parcela, em razão da performance dos indicadores que as redes apresentam. No plano estadual, também a gente tem uma vinculação da cota-parte do ICMS a indicadores relacionados com a qualidade da educação, tanto do ponto de vista da proficiência, quanto do ponto de vista da redução da desigualdade. Enfim, isso é um convite para a educação ela ser também pautada pelos resultados que se espera dela. Isso é legal, porque transforma o desempenho em um importante ativo, uma importante medição, que gera até uma contrapartida maior ou menor. Só que, nesse espaço aqui que a gente está, muito é discutido a respeito da disparidade entre estados e cidades do Nordeste e do Sul, Sudeste até do Centro-Oeste. Uma disparidade muito grande, histórica, como você estuda há muito tempo. Isso, de alguma maneira, não interfere nas nossas próprias possibilidades de avanço? Veja, o que a gente percebe é que as normas, as diretrizes, as políticas, elas têm um olhar também para a redução das desigualdades em termos de financiamento. Então, repito, sempre há um espaço para aperfeiçoar. A gente tem as questões relacionadas com o Fundeb, as questões relacionadas também agora com a distribuição dos recursos do ICMS. Mas, assim, de um modo geral, acho que as políticas que estão colocadas são políticas que tendem a dar certo. Ajustes aqui e ali sempre possíveis. A gente tem a questão do piso salarial dos professores, que a gente observa que não há um crescimento proporcional do financiamento com o crescimento do piso, e a gente busca as alternativas para garantir a valorização dos profissionais. Então, nesse aspecto, a gente vê que há um elemento ali que pode ser aperfeiçoado, ponto que a gente vem conversando de maneira muito aberta com os números colocados. Tenho visto que há discussões no Congresso a respeito disso, da vinculação do piso com o próprio financiamento, para que isso não gere distorções, para que isso não gere desequilíbrios. Mas, de um modo geral, as condições estão postas. A gente tem condições de trabalhar, a gente tem condições de entregar, a gente tem condições de, com os recursos que estão disponíveis, garantir uma educação de qualidade. Otimista, Tiago Dantas, aqui com o futuro da educação em Salvador, e a educação em Salvador alavancando. Claro que é uma locomotiva para todo o Estado. Você citou um tema muito delicado na gestão da educação, que é lidar com um sindicato fortíssimo, que é o Sindicato dos Professores. A APLB está aí, sempre em campanha, defendendo os interesses dos associados, e vocês, por outro lado, com restrições comuns, normais. Todo brasileiro tem dificuldade em orçamento, na sua casa não seria diferente na gestão pública. Como é essa relação aí, Tiago? Uma relação de diálogo, relação franca, relação de abertura, relação de pontos e contrapontos e relação de buscar atender o máximo possível dos pleitos que são trazidos. E, enfim, a gente tem tido uma relação muito boa com o sindicato. Agradeço em diversas passagens
a forma como a gente conseguiu manter um diálogo de alto nível, ainda que não entrando em entendimento. Então, eu considero que esse é um ponto em que prevalece um sentimento de que nosso objetivo é um só, né? Garantir uma educação de qualidade, e todos os atores que se propõem a participar desse processo, eles têm que ter muita clareza em relação a isso. A gente pode ter uma divergência aqui e ali relacionada a como chegar lá, mas quando há um sentimento de propósito muito claro, quando há uma uniformidade em relação ao que se quer, a construção dos consensos se torna mais fácil e, absolutamente, a gente tem uma relação de respeito e consideração com a PLB. Espero que mantenha isso enquanto eu estiver na Secretaria de Educação. É bom perceber que há uma lealdade aos princípios de que todos estamos trabalhando por um bem maior do que os interesses de Tiago, ou de Bruno Reis, ou de Rui Oliveira, ou de qualquer fulano. É um interesse bem maior, porque se, por exemplo, eu estivesse aqui na condição de jornalista pensando, estão fazendo politicagem, aí eu já também não ia querer colocar em pauta a PLB. Não é isso que está havendo, não é isso? Jamais. Jamais. A gente tem agenda recorrente, as pautas que são trazidas são analisadas com cuidado, as respostas são dadas. A gente tenta dar essas respostas no menor prazo possível. Quando é possível, sim. Quando não é possível, vamos pensar em como viabilizar. E de degrau em degrau a gente vai construindo uma relação amistosa, uma relação amigável, uma relação de respeito, uma relação que se une em torno de um propósito, que é pensar a escola como um espaço que vai se propor, que vai garantir, que não vai descansar enquanto não tiver um sentimento de que a gente está no patamar que a gente deseja em termos de qualidade de educação. Estou conversando com o Tiago Dantas, secretário municipal de Educação, desde março, né, Tiago? Desde janeiro. Desde janeiro de 2023. Em 6 meses dá para mostrar um pouco do trabalho, mas ainda é uma jornada longa, uma jornada árdua. Mas eu estou vendo um homem otimista, uma pessoa que está confortável, apesar de um momento difícil para a educação no mundo todo, mas está confortável com esse desafio. É melhor ser secretário da Educação ou ser procurador da Prefeitura? Eu coloquei enrascada, Consuelo, agora foi. A resposta é difícil, mas são posições que trazem um sentimento de compromisso muito grande. Aí eu fico, sendo da carreira de Procuradoria, tendo um carinho imenso pela Procuradoria, tendo o apoio diário da Procuradoria. Eu só tenho a agradecer essa acolhida da Procuradoria. Agora, a Secretaria de Educação, ela traz um desafio gigantesco, né? A gente tem visitado as escolas, eu tenho visitado as escolas, tenho tido muitas conversas com os gestores das escolas, com os professores, com os gerentes regionais. E a educação, como você disse, é algo que impacta na vida de milhares, milhões de pessoas. Das funções do Estado, acho que talvez seja aquela em relação ao qual não se discute. O Estado tem que tomar as rédeas da educação, o Estado tem que garantir uma educação pública. Acho que a gente vê discussões em relação ao papel do Estado em todas as outras áreas, mas em educação, não. A educação, de fato, é uma prioridade do Estado, é uma função primária do Estado, é uma função intrínseca do Estado. Então, a responsabilidade e assim, a oportunidade de contribuir dentro desse processo, assim, com a máxima dedicação, também é muito gratificante. Tiago Dantas, 42 anos, secretário municipal de Educação de Salvador, nosso convidado aqui no Linha de Frente. Tiago, antes de encerrar, eu queria que você, com a firmeza que você está demonstrando aí no seu propósito, mandasse um recado para pais e responsáveis de estudantes da rede pública. Eles estão querendo ouvir uma mensagem de otimismo, Tiago. Acho que o otimismo ele tem que ser a nossa pauta, a nossa baliza. Então, o recado é esse. Acreditem na escola pública. Há um trabalho muito sério sendo feito para que a escola pública ofereça educação de qualidade. A parte de vocês é justamente fazer com que as crianças frequentem a escola. Então, estar todo dia na escola, fazer com que haja um elemento de motivação para as crianças é importantíssimo. E todos juntos, responsáveis, secretaria, escolas, gerências regionais,
Enfim, todos juntos podemos fazer a diferença e ajudar, contribuir a mudar a vida dessas crianças. Obrigado. Mais uma conversa necessária e enriquecedora para a gente poder entender nossa capital e também entender um pouco da Bahia. Os desafios que a Bahia precisa superar, precisa vencer e vamos vencer juntos, inclusive com a ajuda da imprensa. Tiago, um abraço para você. Está sempre bem-vindo para trazer novidades aqui para a gente. Obrigado, Paulo. Uma alegria aqui poder falar com você, prestar contas e fazer assim, essas provocações, essas convocações para que a gente juntos, a gente continue trabalhando em prol da educação da nossa cidade. É legal. Servidor público é isso, é chegar junto e depois contar para todos nós o que é que está sendo realizado. Não é só ele, é uma equipe grande e aqui ele está representando a equipe da SMED e o sucesso da SMED com certeza vai ser o sucesso da nossa comunidade como um todo. Um abraço a todos e até o próximo encontro.